Olá, como você está? Que Deus te abençoe neste dia, que a paz que somente Ele pode dar em qualquer situação, em qualquer momento, venha inundar o teu coração, e a tua vida e a tua família. No Salmo 46, os versículos 1, 2 e 3, os primeiros três versículos, nós encontramos as seguintes palavras. Está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Esse salmo começa com uma expressão poderosa. Quando Moisés perguntou a Deus qual era o nome de Deus, Deus apareceu para Moisés numa manifestação extraordinária, um arbusto do deserto, uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Moisés se dirige para aquele lugar, para aquela coisa extraordinária, para ver de mais perto. Deus fala com Moisés que mantivesse uma distância, que tirasse os sapatos dos seus pés, como um sinal de reverência. E aí começa um diálogo de Deus com Moisés. Deus informa a Moisés que havia escolhido a ele para ir até o Egito e libertar o povo de Israel, que estava escravizado ali naquele país já por mais de 4 séculos, 400 anos. E nesse diálogo, Moisés pergunta a Deus que nome Deus se identificava, com que nome Moisés deveria apresentar Deus ao povo, chegar para o povo, os hebreus que estavam lá no Egito, e dizer: olha, foi o Deus tal que me enviou aqui, né? O nosso Deus que se chama por esse nome. E Deus respondeu para Moisés que o seu nome, que o nome de Deus é Eu Sou. Então, quando nós começamos essa leitura do Salmo 46, nós lemos: Deus é. Deus é o nosso. Todas as vezes que nós declaramos a respeito de Deus que Ele é para nós alguma coisa, nós estamos tocando no nome de Deus. Nós estamos invocando o nome de Deus. Quando Deus disse para Moisés: diga para o povo que o Eu Sou me enviou a eles. Te enviou a eles, né? Diga para o povo que o Eu Sou me enviou a vós. Deus estava dizendo: eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja. Eu sou tudo. Eu sou aquilo que faz com que todas as coisas aconteçam. Eu sou o Todo-Poderoso. Este é o nome que Deus se apresentou a Moisés: Eu Sou. E aqui nesse salmo, o Davi, o salmista, ele começa dizendo: Deus é. O que Deus é neste salmo? Primeiramente, Deus é o nosso refúgio. Ou seja, nos momentos de tempestades, nos momentos de guerras, de conflitos, de dificuldades, nós corremos para Deus. O refúgio é algo que nós aqui no Brasil não conhecemos muito. Ao longo da nossa história, e graças a Deus, nós não temos histórico, né? Nós não temos fatos de tempestades, de guerras, de batalhas, né? De bombardeios, por exemplo, situações para as quais as pessoas precisam buscar um lugar para se esconderem, ou seja, buscar um refúgio. Mas em muitos países onde acontecem estas coisas, tanto as catástrofes naturais são mais frequentes, como as guerras, os ataques dos inimigos. Por exemplo, Israel, nesse caso dos ataques, as pessoas, quando constroem as suas casas, elas já constroem um abrigo subterrâneo, já fazem algumas coisas locais para as quais elas podem correr e se refugiar. Esse local é chamado de refúgio. A Bíblia Sagrada nos diz que nas tempestades, nas batalhas, nas guerras, nos conflitos que viermos enfrentar, nós devemos correr para Deus.
nós devemos nos abrigar nele. Deus é o nosso refúgio. Você pode declarar comigo isto? Deus é o nosso refúgio. Diga, trazendo para si mesmo: Deus é o meu refúgio. Nesse tempo que estamos passando por esta pandemia, por essas situações angustiantes todas, nós devemos mais do que nunca correr para Deus e nos refugiarmos nele. Mas Deus, além de ser o nosso refúgio, é também a nossa fortaleza. Ou seja, nós nos fortalecemos nele. Há poucos dias falamos sobre isso, né? Quando o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, a fonte da nossa força está em Deus. Aquele que faz com que nós não nos enfraqueçamos, não desanimemos, com que nós não entreguemos os pontos e seja em qualquer situação, por mais difícil que ela seja, é o nosso Deus. Deus é a nossa fortaleza. E em terceiro lugar, o salmista apresenta no versículo 1: Deus é o nosso socorro bem presente na hora das angústias ou das tribulações. Horas de angústias e tribulações, como já disse, são aquelas que estamos enfrentando. Nesses momentos, há um socorro que é bem presente. Eu gosto muito dessa expressão, socorro bem presente. Nós temos uma figura no Brasil muito conhecida que é chamada de pronto socorro, né? Ou pronto atendimento. E muitas vezes, sem fazer crítica alguma, mas infelizmente nós ainda não chegamos ao ponto de poder dizer que esse socorro é um pronto socorro. É um socorro imediato, é um socorro que está à disposição no exato momento emergencial que a pessoa precisa. Muitas vezes, e é comum isto, mais uma vez eu repito, lamentavelmente, termos notícias, até mesmo reportagens são feitas de enormes filas ou de grande quantidade de pessoas esperando para serem atendidas nesses lugares onde se oferece o socorro que se precisa na área da saúde. Com Deus não é assim. A Bíblia diz que Ele, além de ser o nosso socorro, é um socorro bem presente. Ou seja, é um socorro que, se nós vivemos na presença dEle, já está à nossa disposição. Na verdade, antes que o mal nos surpreenda, antes que a eventualidade ruim venha, o socorro já está ali. Por isso, além de ser um socorro presente, é um socorro com uma presença marcante, com uma presença muito forte, muito contundente. Socorro bem presente nas angústias e nas tribulações. As angústias e tribulações são aqueles momentos que muitas pessoas que às vezes se apresentam como aqueles que vão nos socorrer, se de alguma forma, por uma razão ou por outra, não acabam fazendo isto. Mas o nosso socorro eterno, fiel, divino, é bem presente nas horas de angústias e tribulações. Sabendo disto, podendo crer e fazer esta declaração, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente nas horas das angústias, por isto nós não temeremos. Ou seja, não é o tempo de vivermos com medo, amedrontados, inquietos, receosos, cheios de angústia, de expectativas ruins. Portanto, não temeremos, ainda que, primeira coisa, a terra se mude. Não há dúvida alguma que esse texto se encaixa perfeitamente no nosso tempo. Ou seja, mudanças extraordinárias, mudanças drásticas têm acontecido em toda a terra, em todos os sentidos. Aliás, a cada dia, pelas reportagens, pelos noticiários, nós vamos vendo as mudanças se instalando em todos ou em tantos setores da vida humana. Aliás, mudanças que, inclusive, muitas delas são extremamente necessárias e benéficas que acontecem. Inclusive as mudanças pessoais, né? As mudanças internas, as mudanças de posicionamentos internos. Mas nesse sentido aqui do Salmo, não estão se falando dessas mudanças boas, mas estão se falando daquelas mudanças que pós-tempestades, né? Pós momentos em que necessita-se de refúgio,
naquelas mudanças que se verifica. Ou seja, tudo mudou. Aqui havia uma cidade construída, casas edificadas, e por conta dessa tempestade ou por conta desta guerra, tudo mudou. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude. Ainda que nós não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O que são montes? Montes, na Bíblia, é uma figura de linguagem que retrata algo muito sólido, algo muito antigo, não é? A Bíblia fala que Deus, quando fez os céus e a terra, já se fala dos fundamentos dos montes, quando ele lançava os fundamentos da terra e levantava, criava a terra e os montes, não é? Salmo 90, Moisés escreve sobre isso. Antes que os montes nascessem, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que os montes nascessem e que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, montes são coisas antigas e por serem muito antigas e permanecer, elas são sólidas, elas são firmes. E o lugar dos montes é na terra. Mas a Bíblia diz assim, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ou seja, quando acontecem guerras, tempestades, coisas terríveis, nesses momentos até aquelas coisas firmes, sólidas, acabam sendo tiradas de lugares. O lugar dos montes é na terra, nós encontramos neste salmo os montes nos mares. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Não é aquela palavra que Jesus disse, que aquele que tiver fé dirá a esse monte, ergue-te e lança-te no mar. Não é nesse sentido. No sentido aqui do salmo é no sentido negativo, no sentido de resultado de coisas terríveis que aconteceram. A terceira coisa que nós vemos que não precisa nos provocar medo é que ainda que as águas rujam e se perturbem, ou seja, ainda que venham tempestades terríveis, grandes tempestades, as águas começam a rugir como se fossem leões, né? Rugido é a voz dos leões, o barulho que os leões naturalmente fazem. E aqui a Bíblia fala que as águas começam a rugir, mesmo que as águas rujam, mesmo que as águas estejam tumultuadas, se perturbem. Aqui fala de tempestades. Eu gosto muito de dizer que se nós confiamos em Deus, se Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, então nós nem devemos mais chamar essas coisas de tempestades. Já há algum tempo que eu me refiro a essas situações como temporais, porque temporal, além de ser um sinônimo de tempestade, é um sinal também de coisa passageira. Ou seja, por pior que seja essa tempestade, ela é um temporal, ela vai passar. Logo, logo, ela não estará mais aqui. Mas mesmo que após as tempestades as coisas estejam mudadas, durante as tempestades, antes das tempestades, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente. E em último lugar, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ou seja, pela braveza das águas, pela braveza das tempestades. Existem tempestades tão terríveis que faz com que as coisas firmes se abalem. Mesmo assim, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Por isso, não temeremos. Por isso, não temas. Confia em Deus. Deus está contigo. Declare a tua fé. Declare o primeiro versículo ou os primeiros 3 versículos desse Salmo 46 e seja grandemente alcançado, envolvida nesse dia pelas bênçãos, especialmente pela presença gloriosa do nosso Deus. Deus te abençoe. Fica na bênção e na paz. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, lá no YouTube, se inscreva no nosso canal e compartilhe. E Deus também estará te usando para ser um instrumento de vida da palavra de Deus para muitas pessoas. Deus te abençoe. Paz seja contigo.